Bom, gente, tudo bem? Vamos lá bater um papinho sobre dívida pública. Isso daí é uma das coisas que muita gente está me perguntando para saber entender um pouco melhor com prisma diferenciado e tudo mais. Vamos lá. O que acontece? Como é que era a nossa vida antigamente? Tenta imaginar uns tempos atrás, uns 50 anos, para trás. Nem precisa ser tanto, é coisa de 30 anos atrás você já consegue ter essa mensuração. Tenta imaginar a seguinte situação: você precisando de dinheiro, você ia em qualquer banco e você não tinha nada, porque os bancos somente emprestavam naquelas épocas passadas somente para as empresas, certo? Então, para fazer capital de giro, alguma coisa do gênero, ou para financiamento da casa própria, para alguém que queria comprar uma casa, por exemplo, tá? E dentro desse ciclo planetário, inclusive meio que mundial, né? A gente tem a situação que é a seguinte, de que as pessoas foram se apertando pouco a pouco, os governos foram fazendo as pessoas se apertando pouco a pouco, e as pessoas foram fazendo empréstimos, foi se abrindo a oportunidade de consumo das pessoas físicas, não mais o consumo de pessoas jurídicas, para que as pessoas físicas pudessem comprar as suas geladeiras em 12 vezes, comprar seu sofá, suas coisas em 12 vezes, e depois passou para celular, e depois passou para um monte de coisa, e todo mundo foi se criando dívidas pagas que se paga todos os meses e tudo mais. Foi se criando uma cultura de empréstimos como se fosse algo normal. Bom, pois bem, dívidas, como eu disse, as empresas sempre tiveram e sempre fizeram alguns tipos de dívidas, mas sempre eram muito pontuais. Eu pego e logo já pago. Eu pego, uso para alguma coisa que eu preciso fazer e logo em seguida já pago. E isso foi mudando. Isso daí foi criando dívidas a longuíssimo prazos e tudo mais. Bom, até aí tudo bem, certo? Maravilhoso. E dentro desse mercado, as pessoas que emprestam dinheiro, quem tinha dinheiro e emprestava dinheiro, eles começaram a falar assim, se eu empresto dinheiro para uma empresa, o risco que eu corro é alto, porque se ela pegar esse dinheiro e não vender o que ela está achando que vai vender, ela pega e fala assim, fali, e eu dei o dinheiro para ela, eu vou perder tudo isso de dinheiro? Não. A gente precisa emprestar dinheiro e estimular alguém para consumir dinheiro que a gente saiba que vai pagar, que não tem como secar a fonte de entrada financeira. E o que nós vamos fazer, hein? Sabe o que nós vamos fazer? Vamos fazer com que os governos saiam fazendo empréstimo. Vamos fazer eles querer usar tudo quanto que é dinheiro. Vamos fazer o populismo. Vamos fazer eles torrar um monte de dinheiro. Pois bem, e assim foi feito com a desculpa de crescimento econômico, aonde foi construído a nossa Brasília, meus queridos. Pois um dos maiores empréstimos de dívida externa que nós adquirimos nesse país foi na época da construção. Já tinha alguma dívida, tá? Mas assim, começou o movimento grosso, e é pouco tempo, 1964 64 é mais, né? Mas é coisa de 50, 60, é o que eu tô falando aqui, tá? É pouco tempo, é uma vida, não dá nem uma vida de uma pessoa que vive 80 anos. Aí o que acontece? Eles pegaram e construíram Brasília, por exemplo, uma cidade nova, maravilhosa, tal, uma estrutura gigantesca, maravilhoso, para estimular a economia. E realmente, naquela época, quem foi trabalhar em Brasília teve esse movimento de crescimento, muito parecido com o próprio PT fez, viu, há pouco tempo. Tem gente que xinga, fala, o PT, que não sei o quê, mas eles sempre usaram técnicas
que já passou por algum lugar, certo? E uma delas foi tentando espelhar o crescimento como os militares fizeram, que gerou uma inflação muito grande, por sinal, tá? Aí o que aconteceu? Fez-se dívida. Naquela época fez uma dívida gigantesca, então já começou a engessar lá, pá. Mas quem empresta e fala assim, beleza, eu sei que o governo sempre me paga, benção, eu sei que o governo sempre me paga, eu não tenho risco nenhum, meu risco, por isso que tem aquelas coisas do risco país. Qual que é o risco país? O país empresta? O país paga as dívidas que tem? Como é que funciona isso daí? Ele paga os juros que tem que pagar? Pois bem, nisso foi se caminhando as questões das dívidas dos países, então essas pessoas foram criando dívidas, estimulando com que os governos fizessem empréstimos. Ah, você quer fazer uma obra, uma rodovia? Pega o meu dinheirinho emprestado, pega. E foi fazendo isso daí. Bom, resumindo, praticamente todos os países do planeta têm uma dívida que equivale a metade do que a receita dela que entra. No Brasil até um pouco mais, né? Nós estamos trabalhando com, eu tô com o site aberto aqui, tesouro.fazenda.gov.br, que é um site do governo, mostrando o estoque, como é que eles chamam? De estoque da dívida pública federal em bilhões, de dezembro de 2019, que é o que está no site deles aqui. A dívida, nós estamos em 4.284 vezes bilhões, ou seja, então nós estamos com 4 trilhões 248 bilhões em dívidas, certo? Interna e externa. A grande maioria agora está como interna, porque no governo do PT foi se transformando a dívida externa e interna, por causa justamente do problema do câmbio. Porque quando o dólar valorizava muito, a dívida subia na mesma proporção. E aí o que acontecia? Vamos lá, vamos tentar entender essa situação. Foi-se estimulado dívidas, então todos os países do planeta têm dívidas e tem que pagar, porque se não pagar, como é que faz? Bom, beleza. Tem pessoas que criaram teorias da conspiração, não porque foi os caras que não sei onde, que... Meu filho, a nossa dívida é interna, externa tá dando 165 bilhões. Olha, é zero praticamente frente à dívida interna que foi trocada. Então eu peguei e falo que são grandes empresas, porque são grandes não sei o que emprestou. Não, se eu for ver a composição que está aqui, são fundos, são um monte de coisa. Então é tipo assim, fundos de aposentadoria do Banco do Brasil, fundos de aposentadoria de não sei o que. O governo estimulou com que as empresas depositassem os seus fundos, o que era coletado para as aposentadorias, nesses fundos do governo, certo? E em vez de comprar as ações de outras empresas e assim por diante. Bom, é claro que a divisão é bem mais complexa do que eu estou falando. Estou falando de uma forma bem resumida. Beleza, dívida pública. Então foi se estimulando as dívidas. Tudo bem, a dívida do governo, professor, não, a dívida não é do governo, a dívida é sua. É sua. Se o governo tem dívida, você tem dívida. Então seria mais ou menos o seguinte, eu sou casado e o meu cônjuge, então eu sou homem, então meu cônjuge, minha esposa, se eu fosse gay, ia ser meu outro cônjuge, marido, e assim por diante. Tenta imaginar alguém da sua família que pega e tem compulsão, eu tô com vontade de trocar de carro. Ela vai lá e gasta o dinheiro, fala assim, minha querida, mas você vai gastar agora, você nem me perguntou, você nem falou nada. Vamos trocar o carro, meu bem. Eu acho maravilhoso, vou mandar de carro novo. Aí chega um carro novo, eu falo, nossa, que delícia, não? Que coisa mais gostosa. Imagine isso como uma obra feita. Então chega um governante, chega e fala assim, eu vou fazer uma obra. Você, que delícia, que maravilhoso, tal. Aí depois vem o quê? A conta, a fatura para pagar. A fatura para pagar se chama dívida, juros e tudo mais que tem aí. Então a pessoa, o governo foi e fez dívida, certo?
Muito bem, maravilhoso. O que acontece? Dentro disso tudo, a gente pode pegar e entender que dentro das nossas dívidas, eu vou até falar para vocês aqui que tem aqui a distribuição dos vencimentos das dívidas públicas federais por prazo. As dívidas que nós temos aqui a curtíssimo prazo, que é até 12 meses, ela equivale a 18,7%. Ou seja, desses trilhões seriam mais ou menos o equivalente a 793 bilhões vencem agora em 12 meses. No máximo. Tá bom. O governo não tem nem 50 bilhão para pagar coisas, fazer obra. Vai vencer 793 bilhões agora nesses próximos 12 meses. A Selic tá desse tamanho aqui. Você que emprestou dinheiro para o governo, você vai querer continuar emprestando? Porque quando você emprestou naquela época, a Selic era um pouquinho mais alta. Vai vencer agora. E você vai continuar emprestando dinheiro para isso quando é fixado, pré-fixado, né, que a gente chama, né? Porque se você sair antes, você toma prejuízo. Então ele força e fala assim, puta, eu não tô ganhando nada, mas ainda tem que deixar lá, porque se eu tirar, eu perco dinheiro ainda. Eu emprestei 100 para eles e vou pegar 98 se eu arrancar antes. Então é melhor deixar até o fim, porque pelo menos em vez de eu ganhar 110, eu ganhei pelo menos 101. É menos do que a poupança, por incrível que pareça, mas ainda ganha alguma coisinha. É assim que está o pensamento das pessoas que estão investindo. Presta atenção. Então eu tenho várias dívidas e o grande grosso ela é a curto prazo. Porque mais 20% é de 1 a 2 anos. Praticamente ninguém aposta no país a longuíssimo prazo. Acima de 5 anos é 23%. E esses caras que estão acima de 5 anos, eles estão lá porque antigamente é pré-fixado e o valor da rentabilização não é 4,025, né? 4,25% que é de Selic hoje. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2020. Então é muito maior, então eles ainda estão recebendo bem, e estão lá flutuando no negócio bom. Agora a questão é o seguinte, de 1 a 2 anos, 12 meses, ou seja, nesse 1 ano, até antes de terminar o governo Bolsonaro, o governo vai ter uma dívida para pagar, porque ele tem que devolver o dinheiro para os investidores de 793 bilhões, que é curto prazo, nos 12 meses, e de 1 a 2 anos, 875 bilhões, ou seja, 20% a mais. 20,6 mais 18 vai dar numa média de 39%. 39% somando os 800 bilhões mais 700 bilhões, 790, né? 790 daria 800. 800 dá 1 trilhão e 650 bilhões. 1 trilhão e 650 bilhões. O governo não tem. Presta atenção no que eu tô falando. O governo não tem isso. Seria mais ou menos o seguinte, eu ficar 1 ano recebendo dinheiro, todos os impostos, e você não tem mais hospital, você não tem mais escola, você não tem mais nada. Eu paro de pagar todo mundo, não existe mais funcionário público, não existe mais governo, não existe mais nada. E eu continuo ainda arrecadando todo o dinheiro de todo mundo. E eu ainda vou pagar tudo o que entrou nisso daí, e ainda é capaz de não dar. Pra vocês terem ideia de como é que é isso daqui. Com esses juros da Selic baixo, você acha mesmo que as pessoas vão querer voltar a investir nisso? Se eu tivesse dinheiro parado para investir nisso, eu falaria assim, não. As pessoas iriam ter dinheiro para investir em imóveis, eu vou ficar comprando imóveis. Eu pegaria e falaria assim, não, eu não posso. Eu posso comprar fazendas, mas imóveis não. Porque fazenda eu só pago INCRA e ponto final. Agora imóvel,
eu tenho que pagar IPTU, manutenção, para mim não tá bom. E é o índice da população, a população, o gráfico de crescimento da população agora é para cair, começar a cair. Então nós vamos ter muitas mortes, porque as pessoas estão ficando muito idosas, e vai começar a cair a população, ou seja, vai começar a sobrar imóvel. Também não é bom negócio. E o investidor pensa assim, viu? A médio e longo prazo. Não acha que investidor faz coisas curtas, não. Aí, o que acontece? Tenta imaginar, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? O que eu vou fazer? Eu vou investir no Brasil porque eu acredito no Brasil. Eu tenho uma fé, eu tenho um amor assim. Meu querido, o investidor, ele pode amar o Brasil, mas você pode ter certeza que ele ama muito mais o dinheirinho dele. Se você pegar e falar assim, você ama o Brasil, você ama tanto o Brasil, por que você não doa todo o seu dinheiro então? Você pega e fala assim, olha, você tem quanto? 10 milhões, faz doação pro Brasil, pro governo federal. Você não gosta do governo? Faz doação, dá tudo de presente para ele. Alguém faz isso? Então não ama. A pessoa diz que ama, mas não ama. Ela ama mesmo o dinheiro dela. Ela quer que o governo dê certo, porque quanto mais certo der, ele como investidor, ele como empresário, ele tem mais rentabilidade, porque mais pessoas vão precisar de dinheiro para fazer construção de empresas novas, evolução e tal, entra mais dinheiro para o governo e papapá. Então, para ele, qualquer investidor precisa e quer que o país cresça. Ponto. Então, dentro dessa realidade aí, eu posso afirmar para vocês, a brincadeira da Selic não vai conseguir ficar nessas rendinhas baixas. Porque se ficar nesse valor aí, se eu tenho dinheiro, para que eu vou ficar numa piroca dessa? Já vai explodir mesmo, aí é o que vai explodir. O Brasil vai ter que fazer moratória, não tem como. Ou o Brasil faz moratória, que fica ruim para chuchu, que ele não vai conseguir dinheiro em lugar nenhum externamente. Ou seja, acabou a brincadeira de ficar governante, ficar pegando empréstimo, Aí tudo que entra do governo, o governo vai... Eu faria uma moratória, nem se for regulada, pelo menos 6 meses, 1 ano, com programação, para eu poder ter um alívio nas contas e pegar e depois falar assim, agora eu vou comprar dólar para subir, porque eu sei que vai subir o dólar, sei lá, tem que fazer alguma manobra aí, eu sei lá, é que é muito controverso, a moratória, você não consegue mensurar a gravidade dela, ela tem gravidade muito alta quando a dívida é muito externa, mas no caso do Brasil, quando é interna, você deixar de pagar, você não deixa de pagar gigantes lá de fora, os Estados Unidos não vai ficar bravo com você, a China não vai ficar bravo com você, a Europa não vai ficar bravo com você, o FMI não vai ficar bravo com você, porque não tem dívida com eles. Quem vai ficar bravo com você são os moradores, as pessoas do Brasil. Quem deixou dinheirinho no Brasil, tipo, congelou. É o plano Collor. Congela as poupanças. É mais ou menos isso que eu acho que vai acontecer. Não tenho certeza, porque pelo andar da carruagem vai cair nesse buraco. Prestem atenção. É difícil eu errar minhas previsões, hein? Então, os governos foram estimulados pelas dívidas externas, tá aí, tudo bonitinho. E tem muitas dívidas curto prazo, muito título curto prazo. O governo não conseguiu vender muito a longo prazo, tudo muito a curto prazo, porque ninguém quer arriscar. Ninguém sabe o futuro, o que vai acontecer. E essa é uma realidade do planeta, viu? Por isso que estão todo mundo falando assim, vai acontecer o tal da GESARA, né, Sara? Que é a quebra do mundial, financeira mundial. Claro, tá todo mundo com dívidas. E criando dívidas, o governo, todo mundo trabalha para quem deu dinheiro para trabalhar a dívida. Então eu pego e falo assim, isso aqui é meu dinheiro, tá aqui. Só que eu quero rentabilidade e eu sei que você vai pagar, porque se você não pagar eu não empresto mais. E o cara fica naquele vício, sabe, igual droga. Eu preciso. Aí rouba, pega a geladeira da minha mãe, pega o celular dela, vamos vender na biqueira, pega não sei o quê. É mais ou menos assim, viu, que funciona, viu? O governo faz isso, viu? O governo abre aspas, fecha aspas, é um drogado. Só que a droga do dinheiro chama dinheiro. Ele precisa de dinheiro, tudo é imposto, aumenta. Eu preciso mais. Não tem fundo, não tem fim, gente. Esse que é um grande problema da coisa. Certo? E aí, dentro dessa dívida, sendo a curto prazo, você fala assim, o cara, vão começar a falar que ele começou a resgatar. Quem começar a resgatar primeiro não perde dinheiro. Sabe aquela coisa de pirâmide?
Ai, quem saiu primeiro, quem pegou primeiro não perdeu, mas quem saiu por último, tomou no nariz. É o que vai acontecer. Vai ter gente que vai querer antecipar a retirada e tal, lá. É igual, e a retirada do governo é igual a retirada de banco. Todo mundo começa a arrancar o dinheiro do banco, das poupanças, de todo mundo. Tira de uma vez. Pá, 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 pá. O que acontece? O banco para. Ele fala assim, não pode ninguém mais tirar dinheiro. Quebrou. Mas eu tenho dinheiro, não. Você tinha dinheiro, você não tem. Você acha que você tinha, mas você não tem. Quebrou. Agora imagine essa situação, governo. Você tinha dinheiro, mas você não tem mais. Você tinha, não tem mais. E aí? E aí, José? E aí? E aí? Como fazer? O que fazer? Por onde fazer? Você tem duas saídas para você fazer. Ou você pega o Banco Central, o banco... você tem que fazer o seguinte, você tem que travar o dólar. Fala assim, ó, o dólar é 5 reais. Pá, travou. Pum! E você chega lá na Casa da Moeda e fala assim, ó, minha dívida é de 4 trilhões, fabrica 4 trilhões de reais e esse dinheiro não vai ser gasto pelo governo, esse dinheiro vai ser para pagar a dívida interna. Pá, você tinha uma dívida comigo de 4 trilhões, eu estou pagando a dívida de 4 trilhões. Pum, de uma vez. Porque não dá tempo dos índices subirem e fazer com que você perca o dinheiro. Essas pessoas, assim que pegarem o dinheiro, o que elas vão querer fazer? Eu preciso trocar por dólar urgente. Tem dólar? Não tem dólar. Mas eu quero dólar. Quem tem dólar, fala, eu não vou vender. O dólar vai querer explodir. E quem tá lá e tá fechado a 5 reais, ele vai pegar e falar assim, eu não vou vender a 5. O dólar hoje já vale 20. E eu não vou. E aí aquele cara que tá cheio de real, cheio de dinheiro, ele vai pegar e falar assim, o que eu vou fazer? Agora eu tô com um monte de dinheiro, e aí? O banco fala, não deposita aqui não, porque eu não vou ter como pagar você, emprestar o seu. Alguns bancos até vão pegar, mas eles vão falar, opa, eu vou pagar o jurinho agora sim, ó, Selic agora é 0, negativo, -1, se você quiser deixar o dinheiro aí. O cara fala, mas esse dinheiro já tá desvalorizado, ele já vai desvalorizar, porque o Banco Central fez um monte de dinheiro. Certo? Aí o que acontece? Essas pessoas que se mundam de dinheiro, imagine 4 trilhões de dinheiro. Eu vou começar a fazer o quê? Não, começa a investir. Vou investir o quê? Não sei, vamos construir um porto, vamos fabricar navio, porque eu preciso fazer esse dinheiro girar, porque o governo falou que vai travar o dólar durante 4 anos, fixo, 4 anos. Depois de 4 anos ele vai liberar para o mercado. Então, nesses 4 anos eu não posso perder dinheiro, eu não consigo comprar dólar. E aí? E aí, José? E aí que você teria um movimento financeiro dentro do país, que o país ia voltar a crescer de uma forma monstruosa, os impostos iam crescer de forma monstruosa e eu, durante esses 4 anos, ia comprando moeda de novo, recolhendo moedas através de impostos. Eu posso até criar um imposto de reconstituição da dívida interna. Aí eu pego, vamos falar, 5%. E aí eu pego tudo esses 5% dessa moeda sobressalente e vou tirando do mercado para voltar a baixar a moeda de novo, a quantidade de real frente dólar, para que quando fosse vencer daqui 5 anos com esse travamento do dólar, eu conseguisse de fato não fazer com que explodisse e fosse para 20, mas pelo menos fosse para uns 10, por exemplo. Mas no fim das contas eu termino sem dívida nenhuma. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é chutar o balde ou empurrar com a barriga do jeito que está. Então, gente, alguma coisa vai acontecer. Dívida se paga. Agora, quem que estimulou esse negócio de dívida? E aí? Veja bem, eu não gosto de dívida, eu nunca gostei de dívida. Como o governo fez dívida no meu nome, eu sou brasileiro, eu tenho que pagar alguma coisa, tenho que fazer. E aí? Sabe, essa história não tá bonita. Não tá bonita. E se acontecer o tal do Gessara Nessara, que é a explosão do colapso financeiro no mundo, você falaria assim, mas quem vai deixar de receber? Quem que são bilionários que emprestou dinheiro pro governo? Só que esses caras já estão convertendo toda a riqueza deles em ouro.
em minérios, em algumas coisas. Eles estão comprando empresas de estrutura. Então, tipo assim, um dia você vai ter que comprar meu minério, um dia você vai ter que comprar minhas coisas, porque sem isso aí você não consegue construir carro, você não consegue construir mais nada. E aí? Eles não dão ponto sem nó. Por isso que é complicada a situação. Mas tem saídas, tem saídas. São radicais, mas tem. Agora, dívida... Gente, ou arruma esse negócio dessa dívida aí, ou tá lascada. Eu acredito que o Brasil vai começar a fabricar dinheirinho. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus abençoe. Namastê.